Fui às compras e trouxe todas as frutas que encontrei. Essas são praticamente todas as frutas que se pode comprar hoje em dia em um grande supermercado na França. E sim, não tinha uva. Mas essa grande variedade de opções é algo muito recente, porque muitas dessas frutas que nos são familiares são produzidas por plantas que, originalmente, só cresciam a milhares de quilômetros daqui e que eram totalmente desconhecidas para nós. Hoje em dia, as fronteiras foram rompidas e as plantas comestíveis nunca viajaram tanto. Mas durante milhares de anos, o que se encontrava nas bancas dos mercados vinha quase totalmente do que crescia nos arredores. Para comprovar isso, vamos remover dessas frutas as que seriam praticamente impossíveis de obter. Mesmo para organizar o banquete de um príncipe há apenas 3 séculos atrás na França. E aí desaparecem bananas, laranjas, morangos, maçãs d'água, melancias, kiwis, mangas, abacaxis e todas as outras frutas exóticas. Voltando ainda mais no tempo, há 1000 anos, também era praticamente impossível encontrar na Europa damascos, melões ou limões. E aqui está toda a diversidade de frutas que você poderia ter comido ao longo de um ano, há quase 1000 anos, na França. Ainda faltam as uvas. Para passar disso para aquilo, certamente foram necessárias estradas, caminhões, cargueiros, aviões, mas também, e principalmente, centenas de gerações de agricultores que, de colheita em colheita, souberam selecionar as melhores sementes e, assim, lentamente, esculpir esses arredores. E a alimentação, além de aventureiros e comerciantes, para fazê-las viajar. Vamos começar a explorar as origens biológicas e geográficas surpreendentes das frutas, pegando uma simples laranja. Antes de comprá-la, a que seguro na mão provavelmente viajou muito. Viagem de caminhão, subindo para o norte da Europa desde a Espanha, Marrocos ou Itália. Essa laranja faz parte das 75 milhões de toneladas que são produzidas todos os anos em centenas de milhares de hectares ensolarados. Doce ao paladar, ela cresceu em uma laranjeira plantada por volta do ano 2000, numa época em que o YouTube ainda não existia. E a árvore que lhe deu origem necessariamente foi enxertada. Porque todas as laranjeiras cujo sabor é doce são enxertados, caso contrário eles degeneram, ficam ácidos ou sensíveis a doenças. Nas plantações, para produzir laranjas doces, cortam-se pequenos ramos de laranjeiras cujo sabor nos agrada e os fixam em outras árvores. Muitas vezes, um pé de laranja doce. O enxerto pega e cresce. As laranjeiras das grandes plantações são corpos compostos, uma espécie de planta Frankenstein, mas totalmente natural. Mas podemos rastrear a origem dessa laranja doce ainda mais longe, pois essas frutas só aparecem na Europa no século V, onde chegam de navio nos portos de Gênova e Lisboa. Naquela época, uma laranja não era nada comum, e a laranjeira era uma estrela, uma planta real cujos frutos não serviam para fazer suco, mas para decorar os jardins. Nas cortes europeias, até construíam estufas para proteger as árvores do rigoroso inverno. Antes do século XV, só havia laranjas amargas na Europa, produzidas pela laranjeira azeda, que foi trazida para o velho continente muito antes pelos árabes. Mas mesmo aí, podemos voltar ainda mais no tempo, porque a origem primária da laranja doce está na verdade no norte da Índia e do Vietnã, assim como no sul da China. Foi nessas regiões quentes que a laranja doce nasceu, ou mais precisamente, que ela foi criada por humanos, que tiveram a boa ideia de hibridar voluntariamente pés de mexerica e pomelo. E foi desses cruzamentos magníficos entre duas espécies próximas que nasceu a laranja doce, há cerca de 2.500 anos. Aliás, é surpreendente pensar que originalmente só havia 3 espécies selvagens de frutas cítricas em toda a Ásia: pomelo, mandarina, china e cidras. E foi cruzando essas espécies que acabamos criando os limões, as laranjas, as toranjas, as clementinas, os yuzus, os kumquats, o combava e a mão de Buda. Sim, absolutamente todas essas frutas devem sua existência à humanidade. Se todos os cítricos são originários da Ásia, hoje eles são produzidos principalmente no Brasil.
E antes da chegada dos europeus à América, não havia uma única laranja na Flórida, nem um único limão em todo o continente americano. Na verdade, ao pegar qualquer uma dessas frutas, você segura parte da história do mundo na mão. Pegue um kiwi, olhe bem para ele. Antes dos anos 70, quase ninguém tinha visto um na Europa. Se chamamos essa fruta de kiwi, é porque ela se parece um pouco com o estranho pássaro de mesmo nome que só existe na Nova Zelândia. Sinceramente, não vejo semelhança. Aliás, ao contrário das aves, o kiwi, a fruta, só chega nessas ilhas vulcânicas pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, não havia nenhuma dessas frutas na Nova Zelândia. Isso há pouco mais de um século. Originalmente, a trepadeira que produz o kiwi, pois seus frutos crescem em trepadeiras que não se chamam kiwizeiro, mas sim actinídea, foi domesticada na China há quase 2000 anos, numa época em que, do outro lado do mundo, o Império Romano dominava a Europa. Na verdade, estar relativamente acostumado com a existência de todas essas maravilhas doces é algo relativamente novo. Houve uma época em que provar ou simplesmente estar na presença de um abacaxi provocava emoções intensas, coração acelerado, suspiros de admiração, fascínio. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que o abacaxi é realmente estranho. Se você nunca viu como é uma plantação, aqui estão algumas imagens. Ao contrário do que sugere a pizza mais odiada pelos italianos, essa fruta não vem do Havaí, mas do sul do Brasil, onde povos tupi-guarani domesticaram bromélias na época em que os gregos entravam na Idade do Ferro. Durante séculos, muito antes da chegada dos europeus, o abacaxi passou de mão em mão, de boca em boca. E quando, em 1493, Cristóvão Colombo desembarca na América pela segunda vez, o abacaxi já percorreu milhares de quilômetros a ponto de ser encontrado no Caribe. Para os indígenas locais, era um presente de boas-vindas e deixou os europeus completamente loucos. A fruta fascina, mas o problema é que ela não gosta de viagens de navio. Muito frágil, a planta não frutifica fora dos trópicos. Por isso, na Renascença, ela era um sonho distante. Os nobres e os burgueses sonham com ela. Pintam, esculpem, mas poucas pessoas realmente comem. Esse tipo de pinha coroada, que inclusive lhe dá o nome pineapple, pinha em inglês, pinha em espanhol, torna-se então um mito, o rei das frutas. Nos séculos XV e XVI, os europeus espalharam a fruta por todos os trópicos, mas na Europa ela não cresce, nem mesmo ao redor do Mediterrâneo. E então, no século XVII, os holandeses conseguem cultivá-la em estufas aquecidas. Os ingleses seguem o exemplo e constroem estufas especiais para abacaxis. Para amadurecer uma única fruta, muitas vezes são necessários quase 3 anos. 3 anos de cuidados atentos, de temperaturas tropicais simuladas sob casas de vidro continuamente. Um esforço enorme para uma produção ínfima. Na época, o abacaxi era tão caro que algumas frutas valiam tanto quanto uma pintura. Mas, na maioria das vezes, o abacaxi não é comido, ele é alugado. Sim, você ouviu direito. Para impressionar convidados, aluga-se um abacaxi como se fosse um carro de luxo para casamento. A fruta então passa de salão em salão, estrela de um baile, convidada especial de um jantar, até a fermentação final. E ele é representado em todos os lugares. No Reino Unido, os abacaxis reinam em ouro, nas torres da Catedral de São Paulo, em Londres. Na Irlanda, até edifícios inteiros são construídos em seu formato. Luís XIV mandou cultivar um em Versalhes, apenas para demonstrar que os jardins do Rei Sol podiam fazer crescer qualquer coisa. O monarca experimenta, mas acha a fruta fibrosa. Não importa, pois o fruto serve para impressionar quem passa ali, não para agradar ao paladar. Enfim, durante quase 2 séculos, o abacaxi na Europa foi mais um símbolo do que uma fruta. Ainda hoje, essa joia aparece representada em toda a parte na decoração e na cultura pop. Para provar, Bob Esponja mora dentro dela.
Mas o fruto mais produzido e mais consumido de todos é ela, a banana. No mundo, consome-se cerca de 100 bilhões por ano. As bananas não são originárias da África, mas da Papua Nova Guiné. A planta que produz essas maravilhas, a bananeira, não é realmente uma pequena árvore, mas sim uma erva gigante, que possui uma flor impressionante. O que você está vendo aí é, na verdade, uma inflorescência. As flores são aquelas coisinhas brancas e amarelas na base, que na natureza, depois de serem polinizadas, muitas vezes por mariposas esfinge, morcegos ou beija-flores, dependendo do continente, se transformam em bananas. E um cacho de bananas pode ter até 200 frutos. Apesar de sua banalidade desconcertante, a banana encanta quando a gente observa a diversidade de variedades que existem em praticamente todos os trópicos. Existem nada menos que 1.500 variedades diferentes, pequenas, grandes, vermelhas, azuis. A maioria é consumida crua e doce, mas algumas, como a banana da terra, são cozidas e salgadas. Mas apesar dessa grande diversidade, só existe uma variedade que é exportada em massa no mundo todo, a Cavendish, a banana perfeita. Porque a Cavendish não precisa de polinização. Nela, a flor se enche espontaneamente de polpa macia. Por isso, nada de caroços, nada de sementes, só polpa. Além disso, essa variedade cresce na altura de uma pessoa, então é fácil de colher. Ela tem a curvatura certa para caber nas caixas, permanece firme quando está verde, suporta viagens de navio, amadurece ao chegar ao destino e, além disso, é saborosa e agrada a todos. Ela tem tudo para agradar. Só que a Cavendish tem um grande defeito. Sem sementes nem caroços, ela é estéril. Isso significa que todas as bananas que comemos são produzidas por clones, a partir desses brotos, e por isso têm todas o mesmo patrimônio genético, os mesmos pontos fortes e as mesmas fraquezas. Se uma doença as atingir muito rapidamente, toda a produção mundial será afetada. É o que está acontecendo por causa do fungo Fusarium oxysporum, que ataca a Cavendish e que nada nem ninguém consegue parar. Porque sem diversidade genética, essa variedade de banana não tem um plano B. De modo que, na ausência de um tratamento eficaz contra o fungo, a Cavendish corre o risco de praticamente desaparecer em breve. Hoje, em vários lugares do mundo, estão cruzando, hibridizando e testando de tudo para encontrar a próxima escolhida. Mas, por enquanto, ainda não existe. Esse filme de catástrofe que está acontecendo diante dos nossos olhos, na verdade, é um remake, porque antes da Cavendish existia a Gros Michel. Essa variedade de banana foi, no início do século XIX, a primeira fruta exótica produzida para exportação em massa. No papel, a Gros Michel também era perfeita, mas ela também era clonada a partir de brotos. E nos anos 60, a Gros Michel foi praticamente varrida do mundo inteiro por uma cepa de Fusarium. Com exceção da Tailândia, onde ainda é cultivada até hoje, essa variedade praticamente desapareceu. E se você quiser ter uma ideia do sabor dessas bananas, sem ir ao Sudeste Asiático, basta experimentar um iogurte aromatizado. Porque o aroma artificial de banana é de Gros Michel e não de Cavendish. Talvez muitos nunca tenham provado baunilha de verdade. Ela não vem originalmente de Madagascar, mas do México. O que não muda nada no seu sabor, mas muda tudo na sua vida sexual. Porque no México, a baunilha desenvolveu uma relação exclusiva com uma abelha. Uma pequena abelha local que é a única espécie capaz de polinizá-la naturalmente. Hoje, no Oceano Índico ou nas Ilhas Polinésias, na ausência de abelhas capazes de polinizá-la. A fecundação da baunilha deve ser feita manualmente, flor por flor. Criada no século XIX, na Ilha da Reunião por Edmond Albus, escravizado de 12 anos, a técnica de polinização manual da baunilha pouco mudou e ainda é um trabalho colossal. Pois as flores só florescem por alguns dias e se abrem apenas à noite. Isso justifica em parte o seu preço. Hoje, as vagens de baunilha estão entre os produtos agrícolas mais caros do mundo.
Além disso, são uma das poucas orquídeas usadas na culinária, o que impressiona, já que orquídeas estão entre as plantas agrícolas com flores mais diversas do mundo. Mas se hoje todo mundo conhece o sabor da baunilha, isso não é exatamente graças a essa orquídea que cresce como uma trepadeira e cujos frutos podem chegar a custar 2.500 euros o quilo. Pois menos de 20 anos após a descoberta da polinização manual, químicos europeus conseguiram isolar o principal aroma da baunilha, escrever sua fórmula mágica, química, a vanilina. E muito rapidamente, eles conseguiram reproduzi-la em laboratório. Isso foi em 1858, e essa molécula se tornaria o primeiro aroma artificial da história. Ela era então fabricada a partir de resina de coníferas ou de alcatrão. Isso abriu as portas para uma revolução tanto na indústria alimentícia quanto na perfumaria. E aqui, preciso abrir um parêntese. Se a baunilha é o primeiro aroma de fruta artificial, será que podemos nos perguntar qual foi o primeiro aroma doce natural? A primeira fruta de todas. Essa questão abissal nos leva às origens das plantas com flores, porque do ponto de vista botânico, os frutos são o estágio final das flores. As plantas que não produzem flores, como as samambaias, os musgos ou as coníferas, não produzem frutos. Durante centenas de milhões de anos, as plantas desenvolveram estratégias de defesa para não serem devoradas pelo mundo animal, que depende totalmente delas para a sua sobrevivência. E para se defenderem, elas se tornaram gradualmente especialistas em venenos, em repelentes ou se cobriram de espinhos. Mas há 130 milhões de anos, uma pequena linhagem de plantas encontrou um novo equilíbrio, uma nova estratégia vencedora, a da troca mútua. Elas produzem néctar como oferenda para os insetos, que, em troca, facilitam a fecundação, o que chamamos de polinização animal. Nessa lógica, outras plantas desenvolvem em seguida algo ainda mais incrível: partes delas mesmas destinadas a serem comidas. Frutos oferecidos como presente para os grandes animais, para que eles devorem suas sementes, seus futuros filhos, e assim dispersem sua descendência. Essa dupla aliança, incrivelmente fértil, feita de dois tipos de oferendas, que tornou as plantas com flores a forma de vida dominante, de longe, no nosso planeta em termos de peso, número de espécies e espaços ocupados. Competição e colaboração são os dois motores da evolução. No mundo natural, não é um ou outro, é um e outro. Muitos esquecem que Darwin passou o final de sua vida estudando as orquídeas, fascinado por sua aliança com o mundo dos insetos. A domesticação humana das plantas apenas continua e acelera essa história, tornando-as mais produtivas e com frutos mais doces, mais fáceis de conservar. Pelo que se sabe, uma das primeiras plantas com flores a serem domesticadas pelos Homo sapiens não foi nem a banana, nem um cítrico, nem mesmo um cereal. É o figo, que pouco antes do trigo e da cevada apareceu nas terras férteis do crescente de mesmo nome. O figo é, portanto, uma das frutas mais antigas que criamos e também uma das mais estranhas. Primeiramente, os figos são produzidos pela família dos ficus. Alguns são trepadeiras, outros são árvores imensas e todos produzem figos que raramente são comestíveis. Mas o que há de ainda mais original nos figos é que esses milhares de flores minúsculas estão escondidas dentro de um saco carnudo. Após a fecundação, elas se tornam minúsculos frutos, cada um com uma pequena semente. Isso sim é um fruto no sentido botânico. Das 7.500 espécies de ficus, essencialmente tropicais, apenas uma cresce em estado selvagem nas nossas latitudes: a figueira comum. E é aí que a coisa fica maluca. Porque veja, esse pequeno buraco na parte de baixo dos nossos figos é uma espécie de fechadura biológica reservada para uma minúscula vespa, que é a única capaz de entrar ali e polinizá-los. A coevolução em todo o seu esplendor. Aliás, não é raro encontrar uma dessas vespas presa na polpa dos figos antes de comê-los. E é surpreendente pensar que, na religião judaica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual cresce o único fruto proibido do jardim do Éden, é uma figueira.
O fruto proibido para os cristãos acabou se tornando ainda mais icônico. Desenhada nos computadores desde 1976 e presente na Normandia desde o início da Idade Média, a maçã tem sua origem na Ásia Central. Na região onde hoje se encontram a China, o Cazaquistão e o Quirguistão. Seu ancestral selvagem, Malus sieversii, ainda cresce lá até hoje. As sementes dessas maçãs se espalharam depois, junto com muitas outras espécies de plantas, ao longo do que mais tarde se tornaria as Rotas da Seda, avançando de leste a oeste, em regiões que têm a vantagem de possuir climas mais ou menos semelhantes. Porque os humanos não apenas selecionam em alta velocidade, além disso, eles dispersam. O pessegueiro original também foi levado pelas mesmas rotas comerciais da China para a Índia e depois para o Oriente Médio. Acredita-se que foi Alexandre, o Grande, quem trouxe o pêssego de volta ao Mediterrâneo antes de sua conquista da Pérsia, daí seu nome científico, Prunus persica. Mas o pêssego é originalmente chinês e o país continua sendo, de longe, o maior produtor mundial. O damasco, por sua vez, faz parte da família das rosáceas, assim como a maçã, a pera e o pêssego, e assim como este último, ele é originário da China. Sob a pele aveludada dessa fruta viajante, que gosta de climas quentes e cujo sabor lembra o verão, esconde-se uma história tão longa quanto a Rota da Seda. Ele teria sido domesticado primeiro na China, há mais de 2000 anos, depois transportado pelos persas, apreciado pelos armênios, de onde vem seu nome em latim, Prunus armeniaca. E por fim, espalhado ao vento, avançando de leste a oeste por Alexandre o Grande e pelos árabes. O damasco chega à Europa no Renascimento, trazido pela Espanha muçulmana. Depois, é preciso esperar até o século XVII para que ele conquiste de verdade a França, onde é encontrado em grande quantidade nos pomares dos jardins de Luís XIV. Olhe bem para esta imagem. Essas são todas as variedades de mangas que crescem na grande ilha do Havaí. Entre todas as frutas que consumimos, talvez as que possuem a história mais inesperada, épica e mundial sejam os morangos. Você com certeza conhece os morangos silvestres, Fragaria vesca, presentes em praticamente toda a Eurásia e América do Norte, nas bordas das florestas. Naturalmente, a gente pensa que foram eles que devem ter sido domesticados para dar origem a essa estrela mundial dos sorvetes, tortas e aromas artificiais. Pois é, nada disso. Os morangos que consumimos resultam da hibridização de dois morangos silvestres, um da América do Sul e outro da América do Norte. A primeira Fragaria chiloensis vem, como o nome indica, do Chile, e foi trazida discretamente por um cientista e espião que trabalhava a serviço de Luís XIV e cujo nome estava destinado a entrar para a história, ou pelo menos para esta história. Amédée François Fresier. Infelizmente para ele, e felizmente para nós, Fresier trouxe de sua viagem apenas mudas femininas de morangueiro do Chile, que, portanto, não davam frutos, nem no Jardim do Rei, nem em seu jardim em Plougastel. Mas, por um feliz acaso, outra variedade de morangos já crescia no Jardim de Fresier. Essa variedade havia sido trazida da Virgínia por outra expedição alguns anos antes. E por outro feliz acaso, os morangos da Virgínia vão fecundar os morangos chilenos e dar origem à Fragaria ananassa, que deve seu nome ao fato de que quem a nomeou achou que ela tinha um leve sabor de abacaxi. Essa nova variedade de morango vai alcançar um sucesso mundial. Hoje, a China é o maior produtor desse pequeno milagre de Plougastel, com 3 milhões de toneladas de frutas colhidas em 2023. Ou seja, o equivalente à produção mundial do ano 2000. Como muitas outras frutas, os morangos são eminentemente sazonais. E se no outono e no inverno você sente falta das frutas tanto quanto do sol, prefira uma prima dos morangos, outra rosácea, a pera, da qual existem milhares de variedades cultivadas. Essa imensa diversidade genética se deve ao fato de que pereiras selvagens crescem e se hibridizam naturalmente em várias partes da Eurásia. Hoje, a pera é a 8ª fruta mais consumida no mundo.
A primeira, uma campeã imbatível, continua sendo a banana. A segunda é ela, a mais pesada que encontrei no mercado. A melancia, que é originária do Vale do Nilo, também é chamada de melão d'água. Vale dizer que, em seu deserto de origem, essa planta servia como um oásis. Ela também é representada nos túmulos dos faraós, nas pirâmides, e dizem que a melancia causou diarreia em todo o exército napoleônico durante a campanha do Egito, pois os soldados, seduzidos pelo sabor e atormentados pela sede, não conseguiam parar de comer. Uma boa maneira de ver a evolução das melancias ao longo do tempo é observar naturezas mortas. De fato, nesta aqui podemos ver a polpa da fruta ficando cada vez mais vermelha com o passar do tempo. Hoje em dia, encontramos melancias sem sementes e até mesmo melancias quadradas. Não há nenhuma manipulação genética ou feitiçaria por trás dessa técnica de produção vinda do Japão. Basta simplesmente cultivar as frutas em uma gaiola. Como é composta por 90% de água, a melancia tem a estranha particularidade de poder, assim como os líquidos, assumir quase perfeitamente a forma do recipiente onde está. Muito menos maleável em sua forma, o melão tem origem na África tropical, onde em sua versão original é bem pequeno e amargo. E então, no século V antes da nossa era, os egípcios começaram a selecioná-lo e conseguiram obter frutos maiores e mais doces. 5 séculos depois, ele aparece no sul da Itália e começa a ficar realmente doce. Depois, é preciso esperar quase 1.300 anos para vê-lo chegar à França, depois que Carlos VIII os trouxe de Nápoles. Conta-se que a paixão desmedida por essa fruta custou a vida ao Papa Paulo II em 1470 e depois a Clemente VIII em 1605. Vários textos relatam, de fato, que no verão os mais abastados podiam comer 3 ou 4 delas em uma única refeição, às vezes com consequências terríveis para os intestinos já cansados. As cerejas têm algo notável. Existem mais de 600 variedades diferentes, todas descendentes da cerejeira selvagem, também chamada de cerejeira brava, a Prunus avium. As descobertas arqueológicas atestam a presença e o consumo dessas frutas na Europa desde a época neolítica. As cerejas selvagens, que chamamos de cerejas bravas, são doces, mas amargas, sem serem ácidas. Acredita-se que a primeira domesticação delas ocorreu na região do Cáucaso e da Anatólia. Desde a Alta Idade Média, as cerejeiras são cultivadas na França tanto pelos seus frutos quanto pela sua madeira preciosa. Muito sazonais, as cerejas estão associadas ao mês de maio, mesmo que cruzamentos recentes com cerejeiras selvagens tenham permitido estender a colheita até o meio do verão. E essa é uma informação fundamental que eu preciso compartilhar com vocês. Existe um esporte que consiste em cuspir caroços de cereja o mais longe possível. O recorde mundial é 28 metros. Façam o que quiserem com isso. Sob sua casca rosada e cheia de saliências, a lixa esconde uma polpa perolada, suculenta, doce e toda uma história. Ela vem do sul da China, e a primeira menção conhecida aparece em um registro chinês datado de 111 a.C., onde o imperador exige que sejam plantadas 16 árvores de lixia em seus jardins. Na Ásia, essas frutas são frequentemente consumidas secas e usadas para aromatizar bebidas. Às vezes, elas são até fermentadas para fazer vinho de litia. Na Europa, foi só no século XVII que naturalistas começaram a relatar a existência da litia, que foi introduzida em 1764 na Ilha da Reunião, antes de, em seguida, começar a ser cultivada na grande ilha de Madagascar. É de lá que vem a maioria das lítias consumidas no inverno na França. Mesmo assim, a produção chinesa ainda é, em volume, 10 vezes maior do que a de Madagascar. Vamos seguir com as frutas em cachos, focando agora na história da uva. E desde a sua origem ligada à do vinho, e ocupou um lugar de destaque entre os egípcios, os hebreus, depois os fenícios, os gregos e os romanos, que trouxeram a famosa videira para a França. Sim, o bom vinho era originalmente italiano.
Parece que a videira selvagem foi domesticada originalmente na região do Cáucaso e do Oriente Próximo. Pouco tempo depois que começamos a cultivar trigo e cevada, o que significa que a cerveja provavelmente existiu antes do vinho. Uma das particularidades da uva e de sua transformação em álcool é a sua capacidade de ter se ligado ao sagrado, principalmente na religião católica, onde ela representa o sangue de Cristo. No século XIII, toda a margem esquerda do Sena, dentro dos limites da cidade de Paris, é dedicada à vinha. Serão necessárias várias fomes até que suas plantações sejam trocadas por trigo. No século XIX, a produção francesa de uvas é devastada pela filoxera, um pulgão parasita da vinha vindo da América. E é surpreendente pensar que as plantações foram salvas graças ao uso de enxertos americanos resistentes aos patógenos, e das quais praticamente todas as videiras descendem, fazendo dos cachos de uvas dos nossos terroirs verdadeiros frutos da globalização. A ameixa, Prunus domestica, é uma fruta de caroço, prima do pêssego e do damasco, mas também é um falso amigo, pois ao contrário dessas duas, ela não vem da China. As ameixas de fato são cultivadas há milênios na Europa e na Ásia Ocidental. Plínio, o Velho, menciona várias variedades de ameixas em sua história natural, destacando sua diversidade e popularidade. Os romanos provavelmente foram dos primeiros a trazê-la da Síria, onde já era apreciada, mas foram principalmente os cruzados que trouxeram as ameixeiras de Damasco na Idade Média. E a partir dessas árvores foram criadas na Europa variedades como a mirabela, a quete e a ameixa dente, que, uma vez seca, se transforma na famosa ameixa de Agen, que se conserva bem e facilita o trânsito intestinal. Pessoalmente, a minha rainha continua sendo a Rainha Cláudia, verde, doce e com a casca levemente ácida, que é introduzida na França no século XVI, deve seu nome a Cláudia da França, esposa de Francisco I. A framboesa, por sua vez, não tem o nome de uma rainha, mas mereceria. Originária da Europa e da Ásia, temperada e fria, onde é encontrada da Turquia à Sibéria, passando pela China e pelo Japão. Os gregos e romanos que a adotaram a utilizavam frequentemente na medicina por suas propriedades adstringentes e diuréticas. E sim, as framboesas ajudam a urinar. Eu, pessoalmente, não sabia disso. Na Idade Média, essas frutas foram cada vez mais valorizadas e presentes em jardins monásticos e reais. Apesar do cultivo da framboeseira ter se espalhado ao longo dos séculos, a produção permanece limitada devido à fragilidade dos frutos e ao rendimento modesto. Por outro lado, como as framboesas congelam muito bem, elas são muito utilizadas na confeitaria durante todo o ano. O mais surpreendente nisso tudo é que, mesmo com toda a riqueza do que trouxe, é preciso reconhecer que ela ainda é bastante pobre em comparação com a imensa diversidade de frutas que existem no mundo, especialmente nos trópicos. Porque a exuberância das regiões equatoriais ofereceu à humanidade um campo de possibilidades e delícias vertiginosas em termos de domesticação. Mas seus tesouros geralmente ficam restritos a essas regiões quentes e úmidas, pois são difíceis de exportar ou acabam ignorados. As frutas que vou mencionar agora são daquelas que viajam pouco. E se algumas delas provavelmente são bem conhecidas por você, eu aposto que há algumas das quais você nunca ouviu falar. Vamos começar pelos mais comuns, entre os menos consumidos, na Europa. Os figos da Barbária têm esse nome pelo termo que os romanos deram ao Magrebe. Mesmo que os 3 maiores produtores mundiais hoje sejam Marrocos, Argélia e Tunísia, o figo da Índia não vem dessa região. Em árabe, seu nome significa figo dos cristãos, né? Mas, novamente, isso é uma pista falsa. Aliás, a planta onde esses frutos crescem não tem nada a ver com uma figueira. É um cacto. Seu nome científico, Opuntia ficus, indica. Pode nos ajudar a entender melhor, pois indica faz referência às Índias, ou seja, às Américas. No México, sua terra de origem, o cacto que produz esses frutos está até mesmo presente na bandeira do país. Em outros lugares do mundo, muitos prefeririam ficar sem ela.
pois hoje a planta é considerada uma espécie invasora em várias regiões desérticas do planeta, onde foi introduzida, como na Austrália, no Havaí, na África do Sul, em Madagascar e na bacia do Mediterrâneo. Depois de descascadas para remover os espinhos, os figos da Índia revelam sob sua pele uma polpa que lembra a de um pepino colorido, doce, viscosa e refrescante. Os frutos do dragão crescem em vários lugares ao redor do mundo. Também chamados de pitaia, eu pessoalmente sempre imaginei que fossem originários da Ásia. Enquanto a espécie de cacto trepadeira que os produz, na verdade, foi domesticada na América Central. Quando sabemos que quase todos os cactos têm sua origem no novo continente, isso não é nada surpreendente. Esses cactos, que produzem o fruto do dragão, dão flores magníficas e enormes que florescem apenas por uma noite, na esperança de serem polinizadas por mariposas ou morcegos. Se essas frutas são fáceis de achar em mercearias especializadas, o mesmo não vale para outras curiosidades dos cactos. Na França, por exemplo, você praticamente nunca encontrará mirtilocactus, que se parecem com mirtilos crescendo em cactos, porque tem um sabor doce parecido com o do kiwi. Você também praticamente nunca encontrará frutos do cacto do Peru, que visualmente se assemelham vagamente a maçãs e possuem um sabor agridoce bastante acentuado. E aqui nós claramente entramos na categoria de frutas, que para muitos de nós são totalmente desconhecidas. Entre essas frutas exóticas e singulares, encontramos uma das mais controversas, que é o durião, conhecido por ter um cheiro tão forte que é proibido nos transportes públicos na Ásia, e cujo sabor, que é motivo de debate, é descrito como uma mistura de creme, amêndoa e cebola doce. Por outro lado, o mangostão, essa fruta originária do Sudeste Asiático, que se parece com um estranho cruzamento entre uma lichia e uma laranja, e cuja casca grossa e arroxeada protege uma polpa de um branco marfim. Suculenta, doce e levemente ácida, costuma agradar a quase todos. Prometi a mim mesmo experimentar ao menos uma vez antes de morrer. Aos canistéis, às xerimóias, aos lulos, aos frutos do baobá, que são conhecidos por serem secos como giz, e se transformam naturalmente em um pó ácido, um pouco como bala de limão. E ao salac, também chamado de fruta-cobra por causa de sua pele escamosa, impressionante, e que na verdade é o fruto de uma palmeira, como as tâmaras ou os cocos. Pelo que pude ler, seria crocante, doce e um pouco adstringente. Que viagem deve ser morder um lucuma, essa fruta originária dos Andes, de polpa amarela e farinácea, que dizem ter um sabor parecido com caramelo e xarope de bordo. Que experiência deve ser morder um sapoti preto, também chamado de fruta pudim de chocolate, cuja polpa marrom e cremosa tem um sabor que lembra vagamente o cacau bem maduro. Originário da América Central, Les sapotes noires remplissaient les dos antigos mercados das grandes cidades maias, e o látex das árvores serviu por muito tempo para produzir chicletes. Um dia, talvez, eu tenha a oportunidade de provar uma jaca, cujo sabor, dizem, se assemelha a uma mistura de manga, banana e abacaxi, e que são de longe as maiores frutas do mundo a crescer em uma árvore, sendo que as mais imponentes podem chegar a 40 quilos. Com certeza, esqueci de mencionar algumas frutas fora do comum ou singulares. Então, me diga nos comentários o nome dessa fruta típica que você já teve a chance de provar e que eu não mencionei. Também gostaria de saber quais frutas estão no topo do seu panteão e quais te decepcionaram ou te deixam indiferente. No meu caso, devo dizer que é o mamão maduro. Eu acho que essa fruta, que foi domesticada há mais de 4.000 anos na América Central, é a única cujo sabor e textura ficam muito mais interessantes quando está madura. Talvez seja por isso que os mamões raramente saem das regiões onde são produzidos e onde são principalmente colhidos e consumidos, na Índia, no Brasil ou no México. Enfim, definitivamente, eles estão escondidos nas frutas que consegui reunir aqui, assim como naquelas que não consegui encontrar. Milhares de anos de evolução,
migrações lentas e progressivas durante a maior parte da história da humanidade e saltos gigantescos através dos continentes ou por cima dos oceanos nos últimos 3 séculos de globalização.